Rui estava mandando suas teias na direção do Jack, mas Jack desvia com pouco de dificuldade e começa a cortar as linhas com a sua katana. E Jack estava indo para cima do Rui para matá-lo porque Jack não estava no seu 100% por causa da luta com a casa Rui. Falando, seu maldito caçador, por que você não aceita a sua morte? Você sabe muito bem que não vai conseguir me derrotar. Jack fica com raiva e fala. Jack falando, cala a porra da boca, seu Oni de merda, você é apenas uma formiga perante os Onis que eu já matei. Com as palavras de Jack, o Rui fica com mais raiva e usa a sua habilidade das teias de sangue e começa a mandar na direção do Jack, mas Jack usa a 8ª forma, névoa da chama crescente. Então Jack começa a cortar as teias de sangue, mas Rui não para de mandar as suas teias de sangue. Então Jack grita. Jack gritando usava Naruto, mas quando Jack grita as suas palavras tentando parar o tempo novamente, mas ele sente uma dor muito forte no seu estômago e ele acaba caindo de joelhos no chão. Jack nos seus pensamentos, mas que merda, e essa não me diga que eu tenho limite de parar o tempo fora dos pensamentos de Jack. Rui dá um sorriso porque aquela era a sua chance de matar Jack. Então Rui começa a mandar muito mais suas teias de sangue até que Jack fala. Jack falando primeira forma, valsa. Jack corta os fios em vertical e Jack vai correndo na direção do Rui. Rui fica com uma cara mais irritada e manda milhares de teias de sangue, mas Jack não para de correr na direção do Rui e usa a terceira forma, espelho carmesim escarlate, aonde Jack desencadeia 2 ataques horizontais para acertar os fios de Rui e depois Jack usa a 6ª forma, sol ardente, aonde Jack faz um movimento de espada circular para defender dos golpes do Rui. Jack finalmente chega perto do Rui. Rui fica com raiva e tenta dar um soco em Jack, mas Jack usa a 4ª forma, falso arco-íris. Jack gira em uma rotação rápida para evitar ataques de Rui para confundi-lo. Jack deixa um rastro de chamas que lembra a sua imagem, confundindo o Rui. Rui fica olhando para os lados tentando achar Jack, mas quando Rui olha para trás ele sente a sua garganta pegando fogo. Era Jack usando 9ª forma, sol poente, explicando o que aconteceu quando Jack usou 4ª forma, falso arco-íris. Ele aproveitou e pulou tanto uma cambalhota. Fazendo isso ele realiza um corte horizontal no ar com a espada coberta de chamas, cortando a cabeça do Rui. Na hora Jack cai de costas no chão com muita dor. Jack se vira e tenta ficar de pé, mas ele fracassa porque estava muito cansado e com muita dor. Jack falando, que merda, agora eu entendi porque o Tanjiro reclamava tanto de dor. Jack coloca a sua mão direita no seu bolso e tira um dos seus cigarros e coloca na sua boca para tentar se acalmar um pouco. Voz conhecido falando, seu maldito, como você ousa fazer isso comigo, seu maldito. Seu maldito era a cabeça Rui que estava no chão e desaparecendo pouco a pouco. Jack dá um trago no seu cigarro e fala. Jack falando, garoto, porque você não descansa? Agora já acabou, você perdeu. Agora você pode ver seus pais e pedir desculpas. Após as palavras de Jack, o Rui toma um choque de realidade e começa a chorar e falar. Rui chorando e falando, meus pais pedir diz desculpas a eles. Quando Rui com seu corpo desaparece, Jack falando, descanse em paz, garoto, e que sua alma não sofra muito no inferno. Jack para de falar, ele dá mais um trago no seu cigarro, ele para de novo e fala. Jack falando, eu acho que a Shinobu já matou a irmã aranha, isso é uma pena, BS, e nosso trabalho de caçador não é, senhor Tomioka. Quando Jack termina de falar ele olha para trás e vê uma figura saindo do meio da floresta e essa figura era o Ashira da água. Geu Tomioka falando, você está certo, jovem Kamado, esse nosso trabalho é derrotar todos os homens e vejo que você está muito forte, conseguiu derrotar um Lua inferior. Jack falando, e eu treinei muito e fiquei muito forte ali, senhor Tomioka, veio mais alguém com você? Tomioka fica quieto por alguns segundos e fala. Tomioka falando, sim, veio mais um Ashira Shinobu Kosho, a Ashira dos insetos. Jack pensa um pouco e fala. Jack falando, droga, ela vai querer atacar a Nezuko, eu tenho que ir atrás da minha Tanjiro ou Socorro. Mas Jack não consegue terminar de falar porque ele escuta um grito no meio da floresta. Jack olha na direção do grito e vê a Zenitsu com caixa da Nezuko nas suas mãos e atrás estava a Ashira dos
dos insetos Shinobu Kosho Jack nos seus pensamentos. Mas que maravilha, em kkk. Zenitsu fica e chega perto do Jack e se esconde atrás dele. Shinobu falando: então você que é irmão do Oni que está dentro dessa caixa. Não é Jack falando: sim senhora, essa Oni se chama Nezuko e eu não posso deixar que você a mate. Shinobu falando: mas ela é um Oni e todos os Onis têm que morrer. Jack dá último trago no seu cigarro e joga ele no chão e fala: Jack falando: eu sei porque você caça demônios, senhorita Kosho, porque a sua irmã mais velha era caçadora e morreu por um demônio. Você achá-lo para vingar a morte da sua irmã. Bem, eu respeito isso porque eu também estou atrás do demônio que matou a minha família e transformou a minha irmã num demônio. Kosho fica pensativa e fala: Kosho falando: como você sabe disso tudo sobre mim? Jack falando: eu sei de todos Ashiras e demônios, sei seus passados e traumas, mais uma histórias que eu acho um pouco interessante. E seu é do Tomioka porque VCS2 perderam as suas irmãs mais velhas por Onis. Todos ficam surpresos com as falas finais de Jack e o Tomioka e a Kosho ficam com a cabeça baixa e todos ficam calados por alguns segundos até que um corvo Kasuga Garazu aparece e fala: corvo Kasuga Garazu falando: mensagem, eu tenho mensagem do quartel-general. Tanjiro e Nezuko devem ser aprisionados e levados para o quartel-general. Tanjiro e Nezuko a Oni devem ser aprisionados e levados pro quartel-general. Tanjiro está de terno preto e uma cicatriz na cabeça e Nezuko uma menina Oni com mordaça de bambu. Tragam-nos. Jack dá um suspiro e fala: Jack falando bem bastante machucado, e também não quero lutar com quem é meu aliado, então eu vou me entregar facilmente. Zenitsu falando: como assim você vai se entregar? Se você for pego, você vai ser executado e eu não quero perder você. Jack dá um sorriso confortante e fala: Jack falando: está tudo bem Zenitsu, eu sei que fazer, confia em mim. Zenitsu quase chorando e falando. Mas Zenitsu não termina de falar porque Jack dá um tapa no seu pescoço, desmaido ela na hora. Jack falando: vai ficar tudo bem. Jack também desmaia por estar muito cansado e por perder muito sangue. Time skip pra de manhã. Jack estava deitado no chão descansado, mas tinha uma voz desconhecida falando, voz misteriosa falando: ei, acorde aí seu idiota, acorda, o seu animal acorda, logo você vai ficar dormindo o tempo todo. Era um dos Kakushis que estava irritado e tentando acordar Jack. Então Jack acorda com muito sono e começa a falar. Jack falando com sono: o que aconteceu? Quem me acordou? Kakushis falando: seu moleque idiota, você está na presença dos Ashiras. Ashira do som falando: que chato ouvir falar de um exterminador que trazia um Oni. Então estava esperando ver um sujeito mais fabuloso, mas esse maluco aí é um pouco sem graça. Hein? Ashira das chamas falando: e agora começamos o julgamento desse rapaz. Ashira do amor falando nos seus pensamentos: e pensar, ele tem protegido sua irmã depois que ela virou um Oni. Que amor lindo entre irmãos, que coragem. Shinobu falando: bem, eu ia explicar pra você aonde você está e quem nós somos e por que você está aqui, mas você confirmou pra mim que já nos conhece, então não precisa de apresentações. Mas eu preciso explicar os crimes que cometeu a Ashira dos insetos. Ia falar mais uma coisa, mas ela é interrompida pelo Ashira das chamas. Ashira das chamas falando: defender um Oni e uma violação clara das regras do esquadrão. Estamos no nosso direito de lidar com nós mesmos sozinhos. Vamos decapitar junto com Oni. Ashira do som falando: se assim eu terei o prazer de decapitar fabulosamente, mostrarei o esguicho de sangue mais fabulosamente que vocês já viram. Fabulosidade suprema. Alguns Ashiras estavam com pena de matar Jack com a Ashira do amor e a Ashira da pedra. Jack estava de joelhos com as mãos amarradas e encarando os Ashiras com um olhar sério. Escritor explicando: bem pessoal, aqui o Banai não ficaria criticando o Tomioka de quebrar as regras porque o Tomioka não precisou defender Jack e a Nezuko, mas essa parte nem muda tanto assim na história, então vamos deixar pra lá. Ok, voltando pra história. Shinobu falando: bem garoto, porque você não conta a sua história e porque você executa suas missões levando um Oni apesar de ser um exterminador. Obviamente tudo isso configura uma violação de regras do esquadrão. Você tem ciência disso? Não tem, Tanjiro Kamado, porque você leva um Oni consigo mesmo sendo um membro do esquadrão.
Uzui falando não precisa perguntar. Shinobu falando não precisa se apressar, só nos explique o motivo. Jack falando, ela é minha irmã mais nova e objetivo de irmão mais velho e cuidar e proteger os irmãos mais novos, uma coisa que eu não consegui depois que Nezuko virou um Oni. Eu prometi que ninguém ia machucar ela. Jack para de falar por alguns segundos e volta a falar. Jack falando, vocês não vão acreditar, mas a Nezuko até agora não matou ninguém e machucou ninguém. Mesmo ela virando um Oni, ela continua quase a mesma. Obanai falando, poupe-nos dos seus delírios ridículos. E se ela é da sua família, e lógico que você vai defendê-la. É impossível acreditar em qualquer coisa que você falar. Eu pelo menos não acredito. Jack olha na direção de Obanai e fala. Jack falando, você pode acreditar ou não, mas uma coisa que eu não acredito é que uma família fez um pacto com um Oni e sacrificava recém-nascidos para obter riquezas. Tem que ser muito idiota para acreditar em um Oni. E depois de 300 anos finalmente nasce um menino. Nessa família, um menino com olho verde e outro amarelo. E senhor Obanai Guru, depois que Jack falou isso, Obanai desce da árvore que estava e fala. Obanai falando, seu moleque maldito, e vou acabar com você. Obanai vai em alta velocidade pra cima de Jack, mas quando Obanai estava muito perto de Jack, Jack se solta das cordas e pega a cabeça do Obanai e afunda no chão, fazendo um buraco no chão. Todos que estavam presentes ficam chocados com a cena e todos ficam em pose de ataque. Jack nos seus pensamentos, droga, eu acho que exagerei demais, mas pra ser sincero, ele chato pra caralho aqui no começo, então ele mereceu. Jack olha na direção dos Ashiras e fala. Jack falando, me desculpe por isso, eu falo sem pensar, então por favor deixem a minha irmã em paz. Até que uma pessoa com cabelos brancos e cicatriz na cara aparece segurando a caixa da Nezuko. Essa pessoa era Ashira do vento Senemi Shinazugawa Senemi, falando, opa, vi que tem algo interessante rolando aqui. Esse aí é o espadachim idiota que anda com o Jack nos seus pensamentos. Agora que você aparece, seu merda Senemi, falando, qual que é seu plano, hein, seu animal? Todos a mesma coisa, quase todos Ashiras pensando, esse idiota chegou no pior momento possível. Senemi falando, o que você falou dessa Oni, moleque, que ela pode lutar como exterminadora para proteger humanos, a gente chama isso de impossível, seu idiota. Depois que Senemi termina de falar, ele tira a sua katana da bainha e usa a sua katana para atravessar a caixa e Nezuko, mas quanto a sua katana chega perto da caixa, Jack aparece na frente de Senemi e manda vários socos de direita e esquerda na cara de Senemi e finaliza seu combo com gancho e mandando Senemi para longe. Senemi cai no chão e acaba desmaiando. Jack pega a caixa da Nezuko e deixa na varanda no escuro e fala. Jack falando, vocês já têm 2 avisos, eu acho que não precisa demais, não é? Jack se senta perto da varanda encarando os Ashiras, até aparece 2 garotas gemas e falam em sincroniza as gemas, falando, o mestre acaba de chegar. Todos param de olhar Jack e olhem na direção do homem que estava saindo da cabana. Mestre falando, fico feliz por terem vindo, minhas queridas crianças. O mestre chega perto da varanda com a mestre falando, bom dia meus caros, o tempo está lindo hoje, não será que o céu está azul? Me alegra que todos tenham vindo à reunião semestral de Ashiras sem nenhuma mudança de pessoal. Jack falando, e uma honra conhecer você, mestre, pessoalmente, e eu estou feliz que esteja bem. Mestre falando, e uma honra conhecer você também, jovem Kamado. E agora eu lembrei, porque essa reunião, escute meus filhos, eu quero que vocês aceitem os jovens Kamados. Alguns Ashiras ficam surpresos e falam que não ia aceitar, como Rengoku, Uzui, Gyonei, e o resto fica quieto, como a Shinobu e o Tomioka, até que Jack fica irritado e fala. Jack falando, porque vocês não fazem um teste de VCS, corta o pulso e vamos ver se a minha irmã vai atacar. Todos ficam surpresos com a ideia de Jack e aceitam fazer o teste, e o escolhido para fazer o teste foi Tomioka, que não recusou. Bem, o teste sairia a mesma coisa que o original e os Ashiras aceitam Jack e Nezuko. Jack falando, bem, como a minha irmã foi aceita, eu vou dizer algumas coisas. Bem, eu encontrei ele, mas ele acabou fugindo, então ele mandou um dos Onis mais fortes para me matar, mas eu consegui vencer ele, mas não matei porque ele conseguiu fugir de mim. Os Ashiras iam falar alguma coisa, mas o mestre fala primeiro e ele fala. Mestre falando,
falando isso verdade ok. Ele acabou de falar. E verdade parece que encontramos. Mais um prodígio Jack falando bem eu não me considero um prodígio tudo que tenho e conseguiu foi graças a